Hare Krishna, tudo bem, pessoal? Então, bem-vindos aqui a mais um videocast do Ramayana. Como vimos no último episódio, terminamos o último capítulo. Foi o capítulo intitulado O Retorno a Ayodhya. E hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai ler o epílogo dessa versão aqui do Ramayana, feita pelo Krishna Dharma. Link para aquisição na descrição do vídeo. Então, o epílogo, a gente sabe que é tipo um resumo, né? Na verdade, é um resumo assim às vezes é um resumo da obra, no caso aqui do texto, não é bem um resumo, é tipo um desfecho, né? Aqui é um desfecho da história do Ramayana. Então, é bem interessante esse epílogo. Então, o que a gente vai fazer? O epílogo é a última parte que a gente vai ler, aí acabou. Então a gente vai dividir em duas partes, porque ele é um pouco grande, esse epílogo. Então a gente vai ler uma parte hoje e no próximo episódio a gente termina completamente a leitura do Ramayana, ok? Então vamos lá. Já deixando saudades aqui o Ramayana. Então, lendo o epílogo do Ramayana. Um mês se passou desde a coroação. Gradualmente as festividades cessaram e a rotina se reinstalou. Ciente de que seus convidados pretendiam retornar aos seus reinos, Rama começou a se despedir. Dirigiu a palavra a seu sogro Janaka, que estava hospedado com ele no palácio. De mãos postas em veneração, Rama falou: Meu senhor, você certamente é nosso apoio inabalável. Contamos sempre com sua proteção, ó rei. Em virtude de seu poder ascético e graças às suas bênçãos, foi capaz de matar Ravana. Os vínculos de afeição entre nossas duas famílias são inquebráveis. Por favor, aceite estes presentes e sinta-se à vontade para retornar a Mithila, quando assim o desejar. Bharata e Shatrughna o acompanharão, escoltando você por todo o caminho. A humildade de Rama fez os olhos de Janaka se encherem de lágrimas. Com o olhar em direção às riquezas que Rama lhe estava oferecendo, ele disse: Simplesmente poder vê-lo é toda a minha satisfação, ó Rama. Eu peço, por favor, que toda essa riqueza seja concedida à minha filha Sita. Não tenho nenhum desejo de partir, mas meu dever me impele a retornar para Mithila. Agora devo partir, mas minha mente nunca deixará você. Janaka levantou-se para partir e abraçou Rama fortemente. Então, saiu do quarto seguido por seus ministros e por Bharata e Shatrughna. Um a um, Rama se despediu carinhosamente de todos os outros reis que haviam vindo para a coroação, oferecendo-lhes ouro e outras riquezas como um presente de despedida. Os reis expressavam sua tristeza por terem de partir e olhavam para o rosto de Rama desejando poder vê-lo para sempre. Após o circundar com grande respeito, os reis juntaram seus seguidores e exércitos e lentamente marcharam para fora de Ayodhya. A terra tremeu debaixo das centenas de reis e príncipes que partiam da cidade em suas carruagens douradas, acompanhados por suas tropas numerosas. Enquanto viajavam, expressaram seu desapontamento por não terem tido a oportunidade de se juntarem a Rama em sua luta contra Ravana. Certamente nosso imenso poder não tem valor algum se não for utilizado a serviço de Rama, eles disseram. Bharata nos convocou tarde demais. Quando todos os reis haviam partido, Rama falou com os comandantes macacos. Ele agradeceu repetidamente por todo o seu serviço e abraçou todos com grande afeição. Tirando ornamentos preciosos de seu próprio corpo, Rama os colocou em Angada e Hanuman. Ele se dirigiu afetuosamente a todos os macacos, oferecendo-lhes muitas e muitas riquezas. Ó Vanaras, agora vocês devem partir para Kshikindha. Governem seus subordinados com justiça e amor. Vocês todos me prestaram um grande serviço, do qual jamais me esquecerei. Hanuman ajoelhou-se perante Rama com suas mãos postas. Ó Rama, não sei como poderei deixá-lo. Eu tenho um pedido antes de ir. Por favor, permita que minha absoluta afeição por você nunca deixe de existir. Garanta que minha devoção seja constante e que minha vida continue em meu corpo pelo tempo em que sua história seja falada nessa terra.
Deixe-me residir em alguma região celestial, ouvindo sem cessar sua história recontada pelas apsarás e outros seres celestiais. Dessa maneira, o meu pesar de estar separado de você será aliviado. Rama sorriu. E assim será, ó príncipe dos macacos. Sua vida e, em verdade, sua fama existirão enquanto minha história durar neste mundo. Isso será pelo tempo que este mundo existir. Sinto-me eternamente obrigado a você, ó macaco. Que eu nunca me esqueça de minha dívida com você. Que nunca chegue o tempo em que precisarei retribuir todo o seu serviço, pois serão tempos difíceis. Os macacos, que sentiram como se o último mês na companhia de Rama tivesse sido apenas um dia, partiram relutantes de Ayodhya, com seus olhos cheios de lágrimas e com a mente absorta em Rama. Rama, então, despediu-se de Vibhishana e pediu-lhe que governasse com integridade. Passados alguns dias, todos já haviam partido e Rama começou a governar Ayodhya com o auxílio de Lakshmana e guiado pelos Urshas. Algum tempo depois, Rama recebeu a visita de alguns sábios, encabeçados por Agastya. Depois de respeitosa recepção de Rama, acomodaram-se em seus assentos no salão real. Assim, questionado por Rama, Agastya relatou tudo sobre o nascimento e a história de Ravana, bem como aquela de todos os principais Rakshasas. O sábio também contou à corte real a história dos grandes Vanaras. Uma vez que Agastya concluiu sua fala, Rama disse: Ó sábio todo-poderoso, estou atônito em ouvir as suas maravilhosas narrações. Apenas por ver você, todos fomos abençoados, mas tenho um pedido. Eu logo realizarei sacrifícios para o bem do mundo. Por favor, abençoa-me, para que tais sacrifícios tenham êxito. Se for do seu agrado, novamente esteja aqui em Ayodhya, na época desse cerimonial, a fim de nos abençoar com a sua presença santa. Rama fez o convite a todos os sábios que responderam, e assim será. Então, levantaram-se em grupo e saíram da assembleia. Com Rama à frente do governo de Ayodhya, tudo se tornou auspicioso. Ninguém morria prematuramente, tão poucas pessoas temiam alguma doença. O mundo não tinha problemas com ladrões, e ninguém sofria nenhum mal vindo de outras pessoas. Cada ser vivente sentia-se feliz, e todos os homens eram devotados à retidão. Cumpriam todos os seus deveres como um serviço a Rama, e todos sempre pensavam nele dentro de seus corações. As chuvas caíam quando eram oportunas, e a terra produzia com fartura. Todos tinham tudo o que precisavam e dividiam suas posses com generosidade. 2 anos se passaram. Um dia, Rama estava andando junto de Sita pelos jardins do palácio, quando ela lhe contou que estava grávida. Ele exclamou: Que magnífico, ó bela dama! Diga-me o que deseja e eu atenderei. Enquanto passeavam, Sita admirava as várias árvores e arbustos floridos no jardim. Ela se lembrou de seu tempo junto de Rama na floresta. Rememorando a beleza celestial da floresta, ela disse: Ó Senhor, tenho o desejo de novamente visitar os bosques de penitência, onde habitam os sábios. Permita-me lá adormecer por uma noite, depois de servir os pés daqueles Urshas. Rama apertou a mão de Sita. Ó princesa, que assim seja. Você certamente partirá amanhã. O casal se sentou sob um caramanchão, onde foram entretidos por apsarás e donzelas nagas, que dançavam a requintada música dos Gandharvas. Logo o sol se pôs e se retiraram para suas acomodações pessoais. Na manhã seguinte, após ter concluído seus rituais religiosos, Rama entrou em sua sala de conselho. Uma vez, sentado sobre seu grandioso trono de ouro, perguntou ao seu ministro-chefe: Ó Bhadra, diga-me o que a população tem falado. O que dizem de mim e de meu governo? Reis que não se devotam aos seus deveres são certamente criticados em todo lugar. De mãos postas, Bhadra respondeu: Ó rei, agradáveis são as conversas que ouvi entre os cidadãos. A maioria das pessoas fala sobre a derrota de Ravana e o retorno de mãe Sita. Num momento, Bhadra evitou encarar Rama. Notando isso, Rama perguntou: O que mais eles falaram, ó ministro? Não deixe de me informar tudo. É importante
que me informe tanto o que foi dito de bom quanto o que foi dito de ruim, ou não saberei o que devo fazer. Ó Bhadra, fale sem medo ou aflição. Bhadra respirou fundo. Ó Senhor, mencionarei as palavras que ouvi enquanto passava por entre a população. Em todos os lugares, nos mercados, praças públicas, cruzamentos e florestas, o povo está recitando as glórias de sua maravilhosa vitória. Contudo, grandioso imperador, também ouvi certas críticas. Bhadra contou que alguns dos cidadãos se questionavam se Rama fizera bem em permitir que Sita retornasse para sua casa. Dizem que a princesa, tendo sido sentada no colo de Ravana e tendo sido mantida por ele ao longo de quase 1 ano, não poderia ser considerada pura. Porque você a aceitou de volta em sua casa, essas pessoas falam que teriam de tolerar semelhante comportamento impuro da parte de suas esposas igualmente. Ó Rama, tudo o que faz o rei torna-se aceitável para o resto da população. Bhadra olhou para o chão de mosaico. Lágrimas caíram do canto de seus olhos. Ele não queria relatar essas críticas ao seu mestre, mas sabia que nada poderia ser escondido de Rama. Rama pareceu chocado. Ele olhou ao seu redor, encarando seus outros ministros. Isso é verdade? Tais conversas estão acontecendo entre os cidadãos? O semblante pesaroso dos ministros parecia confirmar. Por fim, admitiram que era, sim, verdade o que Bhadra dissera. Rama ficou pensativo. Ele dispensou a assembleia e pediu que Lakshmana fosse chamado. Quando o príncipe entrou na corte, ele viu Rama sentado com uma expressão depressiva, parecendo o sol durante um eclipse. Ele correu até o seu lado e indagou o que havia acontecido. Rama explicou tudo e então disse: Querido irmão, a calúnia do povo me devora por dentro, corroendo cada um dos meus órgãos vitais. Isso é intolerável a um monarca virtuoso. Eu não tinha dúvidas de que essa crítica aconteceria, e foi por isso que testei Sita no momento em que ela voltou. Contudo, parece-me que, muito embora os deuses tenham certificado sua pureza, os cidadãos ainda não estão satisfeitos. Que lástima! A infâmia é facilmente proclamada neste mundo. Rama sacudiu sua cabeça e continuou. A má fama deve ser evitada a todo custo, pois é condenada até mesmo pelos deuses. Enquanto uma pessoa for mal falada na terra, estará na realidade no inferno. Grandes almas sempre buscam fama e boa reputação neste mundo. Por um bom nome, eu abandonaria até mesmo meu irmão, ou até mesmo a minha própria vida. O que falar de Sita? Rama instruiu o abismado Lakshmana a imediatamente levar Sita para fora de Ayodhya, em direção à floresta, onde ela seria deixada. Ela já tinha a expectativa de ir para a floresta a fim de fazer uma visita, então ele não precisaria falar para ela a verdade. Rama falou gravemente. Não tenho interesse em ouvir nenhum argumento contra isso, querido irmão. Sita deve ser levada neste mesmo dia para o ashrama nas margens do Ganges. Depois que ali deixá-la, volte sozinho para Ayodhya. Tendo assim falado, Rama partiu da corte e caminhou para seus dormitórios com o coração doído. Lakshmana foi lentamente até o quarto de Sita. Certamente essa era a tarefa mais difícil que já recebera. Se a decisão do que fazer coubesse a ele, pensava Lakshmana, ele iria até os homens que estavam criticando Rama e os esclareceria. Como podiam duvidar da castidade de Sita? O que Rama fizera de errado? Mas a ordem de Rama não podia ser desobedecida. Lakshmana pediu que Sumantra preparasse sua carruagem. Então foi até Sita e lhe informou que Rama pedira que ele cumprisse seu desejo de visitar a floresta. Muito feliz, Sita pediu às suas servas para juntarem o máximo possível de vestimentas suntuosas e joias. E eu as distribuirei às esposas dos Urshas, ela falou sorrindo. Lakshmana nada respondeu. Ele se virou e andou até a carruagem, com Sita caminhando atrás. À medida que Sita caminhava, começou a notar presságios incomuns. Ela disse com surpresa: Ó filho de Sumitra, por que meu olho direito lateja e meus membros estão trêmulos? Sinto um peso em meu coração e minha mente está cheia de ansiedade. A terra em si parece desolada, e para toda direção a que me volto vejo aflição.
Espero que tudo esteja bem com meu Senhor e em verdade com todos os seres viventes. Sita fez uma oração de mãos postas conforme era conduzida para fora do palácio. Chegando à carruagem, Lakshmana falou: Está tudo bem, rainha. Não há razão para temores. Acredito que sua mente está perturbada pelo pensamento de que estará separada de Rama, mesmo que seja por apenas um dia. Suba na carruagem e partiremos para as margens do auspicioso Ganges. Tranquilizada por essas palavras, Sita subiu na carruagem, seguida por Lakshmana, que ficou ao lado de Sumandra na frente. O cocheiro incitou os cavalos e eles partiram para a floresta. Após a jornada de quase um dia, chegaram às margens do rio, perto do ashrama de Valmiki. Os 3 viajantes desceram da carruagem e ofereceram seus respeitos ao rio sagrado, curvando suas cabeças ao chão. Pensando na ordem de Rama, de que ele deveria voltar imediatamente, Lakshmana olhou para Sita, que estava ajoelhada ao lado do rio, oferecendo orações. Era hora de deixá-la. Ela não teria nenhuma dificuldade em achar o ashrama de Valmiki, que se encontrava a uma curta distância dali, logo após um agradável percurso. Envergonhado de ter de abandonar a rainha, o príncipe não queria entrar no ashrama. Suspirou profundamente. Agora ele tinha que contar a verdade para Sita, mas, perdendo o controle sobre si mesmo, começou a chorar e caiu no chão. Sita ficou surpresa. O que aflige você, Lakshmana? Estamos aqui às margens do sagrado Ganges e a caminho de nos encontrarmos com grandes urshas. Por que você se entristeceu num momento tão feliz? Você me agonia dessa maneira. Sei que você sempre está ao lado de Rama. É a saudade dele, apesar de tão breve, que já se tornou insuportável para você? Ó herói, coragem! Eu amo Rama tanto quanto você, mas nunca me deixo ser tomada por tanta tristeza. Sita pediu que Lakshmana a levasse para o eremitério do asceta. Vamos passar apenas uma noite com aqueles sábios, querido Lakshmana, depois do que voltaremos à presença de Rama. Lakshmana ergueu-se lentamente. Seu rosto estava coberto de lágrimas e seu corpo tremia. De mãos postas, ele respondeu com dificuldade. Ó dama auspiciosa, sinto como se meu coração fosse perfurado por um dardo. Fui incumbido de uma tarefa que me tornará digno da crítica do mundo inteiro. Certamente eu preferiria a morte. Sita viu-se desnorteada. Não tinha nenhuma ideia do que ele queria dizer com aquilo. Sentindo-se perturbada, perguntou: Qual é o problema, querido irmão? Se existe algo errado com Rama, fale logo a verdade. Lakshmana suspirou, olhando para baixo, e falou: Ó Janaki, antes de partirmos de Ayodhya, seu esposo recebeu um doloroso relato sobre os dizeres que estavam circulando entre a população. Não tenho coragem de repetir tais palavras, muito embora os próprios deuses tenham provado que você é inocente. Rama não conseguiu ignorar as queixas do povo. Tomado de pesar, ele ordenou que eu a trouxesse aqui, e então voltasse sozinho. Ó delicada dama, Rama abandonou você por medo da infâmia. Lakshmana se calou. A tristeza não o permitiria continuar. Sita se manteve imóvel, como se houvesse se tornado uma estátua de pedra. Era-lhe quase impossível acreditar no que estava escutando. Ela nascera somente para sofrer? Cobrindo seu rosto com suas 2 mãos enfeitadas com joias, ela caiu ao chão, lamentando-se de modo comovente. Novamente, sob controle, Lakshmana falou: Não ceda ao pesar, ó rainha. Aqui está o agradável ashrama de Valmiki. Peça abrigo a ele e viva aqui em paz. Mantenha-se fiel ao seu esposo, observe jejuns e práticas de oração e meditação. Mantendo Rama sempre em seu coração, você conseguirá, sem dúvidas, assegurar sua eterna prosperidade. Sita desmaiou ao chão, tal qual uma trepadeira selvagem arrancada de uma árvore. Quando voltou aos seus sentidos, colocou-se a lamentar. Ai de mim! Este corpo mortal certamente foi modelado pelo Criador simplesmente para sentirmos tristeza. Em verdade, o dia de hoje parece a própria encarnação do pesar. Que pecado eu cometi para merecer tanto sofrimento? Como conseguirei viver sozinha no eremitério dos sábios? O que direi quando me indagarem o porquê de eu ter sido abandonada pelo grande Raghava?
Eu me afogarei no rio Ganges agora mesmo, e assim destruirei a linhagem de Rama, matando seu filho não nascido. Ó Lakshmana, faça o que você tem que fazer. Abandone-me a deplorável, abandone-me a deplorável, mas escute primeiro o que tenho a dizer. Sita levantou-se. Trêmula em razão da tristeza, precisou escorar-se numa árvore para continuar falando com Lakshmana. Ó tigre entre os homens, vá então embora para Ayodhya e abandone-me aqui. Após ter oferecido meus respeitos a todos os meus superiores, peço-lhe a gentileza de dizer isso a meu senhor. Ó Raghava, você sempre deve agir de maneira a manter sua indisputável fama no mundo. Certamente meu abandono é necessário para salvar você de qualquer má reputação. Portanto, mesmo despedaçada pelo pesar, não sinto raiva. Afinal, para uma mulher casta, seu esposo é seu mestre e sua deidade seu preceptor. Ao terminar sua mensagem para Rama, Sita novamente caiu ao chão. Incapaz de responder, Lakshmana olhou para ela com seus olhos cheios de lágrimas. Ele chorou alto e curvou sua cabeça ao chão. Uma vez de pé, circundou Sita de mãos postas. Ó dama impecável, ele disse após retomar seu equilíbrio mental. Não me para me despedir, agora olho para seu rosto pela primeira vez. Oh, como conseguiria aceitar que você e Rama vivam separados? Chorando, Lakshmana reverenciou Sita uma última vez, após o que subiu em sua carruagem, onde Sumantra estava sentado em silêncio, devastado pelo pesar. Ele incitou os cavalos e a carruagem partiu. Enquanto viajava de volta, margeando o caminho do rio, Lakshmana conseguia ouvir o lamentoso choro de Sita ecoando pela floresta, parecendo um pavão chamando por sua companheira. Depois da partida de Lakshmana, 2 jovens ascetas ouviram o choro de Sita enquanto andavam pela floresta em busca de lenha. Espiando-a por entre as árvores, decidiram correr de volta para o eremitério e informar Valmiki acerca da presença dela. Senhor, há uma dama real que mais parece a própria deusa da fortuna à margem do rio. Ela chora em grande desespero. Talvez ela tenha vindo dos céus e certamente não merece nenhum tipo de dor ou tristeza. A nosso ver, ela é uma mulher divina à procura de seu abrigo. Ó Senhor, sentimos que ela é digna de sua proteção. Valmiki pôde entender tudo em razão de sua virtude e de sua visão interna. Pegando uma oferenda de árghya, partiu rapidamente até o rio, seguido por seus discípulos. O refulgente sábio encontrou Sita chorando no chão, com seus braços esticados. Com a intenção de consolá-la, ele dirigiu a palavra a ela. Ó dama gentil, sei que você é a nora de Dasharatha e a amada esposa de Rama. Eu me chamo Valmiki. Seja bem-vinda ao meu eremitério. Pela minha meditação, sei a razão de sua presença aqui. De fato, tudo o que existe nestes 3 mundos é do meu conhecimento. Por isso, conheço sua pureza e inocência. Ó filha, fique calma e aceite essa oferenda. Venha comigo até o ashrama das ascetas. Elas certamente cuidarão de você, como uma mãe cuida de sua filha. Tudo será exatamente como sua própria casa. Sita curvou-se respeitosamente ao sábio, aceitando o árghya que ele havia oferecido. Ela respondeu, que assim seja, que seja como você diz, ó grande Urshi. Valmiki a conduziu pelo caminho para o ashrama das mulheres, caminhando à sua frente. Quando chegaram àquele lugar isolado, uma agradável parte do bosque, algumas das senhoras foram cumprimentá-los. Uma delas perguntou, como podemos ser úteis, ou melhor, entre os sábios? Valmiki apresentou Sita às senhoras e pediu-lhes para cuidarem bem dela. Ele informou a todas que Sita estava esperando uma criança de Rama e deveria ser tratada com absoluto respeito e afeição, exatamente como elas tratariam o próprio sábio. Depois de ouvir que elas procederiam conforme as instruções, ele retornou para seu próprio ashrama, e Sita começou a viver entre as setas com sua mente sempre fixa em Rama. Durante grande parte de seu percurso de volta, Lakshmana e Sumantra mantiveram silêncio, ambos pensando em Sita. Finalmente, quando a carruagem saiu da floresta e adentrou a rua principal em direção a Ayodhya, Lakshmana disse, ó cocheiro, imagine o tamanho do pesar de Rama agora separado de Sita. Sem dúvidas, isso é obra do destino. O que nos está reservado não pode ser mudado. Não é impressionante que Rama, que é capaz de extirpar
Todas as tropas celestiais, todas as tropas celestes se sujeitam ao destino. Parece-me que Rama deprimiu-se mais fortemente por banir Sita do que pelo exílio ou até mesmo pelo rapto dela. Como pôde se render às palavras tão cruéis dos cidadãos? Qual virtude ele conquistou fazendo isso? Sumantra confortou Lakshmana. Em seguida, contou-lhe uma história que ouvira tempos atrás do Urshi Durvasa. Certa vez esse sábio ficou no eremitério de Vasishta. Ó príncipe, durante aquele tempo, seu pai foi até lá e eu conduzi a carruagem. Ele perguntou a Durvasa a respeito dos prospectos de seus filhos, por quanto tempo eles viveriam e governariam o mundo. Durvasa então narrou a seguinte história. Lakshmana ouviu atenciosamente Sumantra repetir o que ele ouvira do Urshi. Durvasa descreveu como, em tempos antigos, os deuses conquistaram os Daityas em batalhas. Os Daityas então fugiram e buscaram abrigo no eremitério do poderoso sábio Bhrigu. Somente estava presente a esposa do sábio, que por compaixão deixou que se escondessem no ashrama. Quando Vishnu, que estava ajudando os deuses em sua batalha contra os Daityas, tomou conhecimento disso, desagradou-se imensamente com a esposa de Bhrigu e a decapitou com seu disco. Bhrigu, ao retornar e ver que sua esposa havia sido morta pelas mãos de Vishnu, imediatamente o amaldiçoou. Como você matou minha inocente esposa, você nascerá no mundo mortal e se verá separado de sua esposa por muitos anos. Sumantra concluiu sua história. No mesmo instante em que ele proferiu essa maldição, Bhrigu ficou arrependido e curvou-se aos pés de Vishnu, o adorou. Contudo, Vishnu disse, ó sábio, para o bem do mundo, aceitarei essa maldição. Durvasa, neste momento, explicou que mesmo caso Rama se tornasse o soberano de Ayodhya e governasse sobre a terra por 11.000 anos, ele, por esse tempo, estaria separado de Sita. E agora isso está acontecendo, ó Lakshmana, pois as palavras dos Urshis sempre se concretizam. Quando Sumantra terminou sua história, a carruagem já estava muito perto de Ayodhya. Tão logo entraram na cidade, Lakshmana foi para a corte real, onde encontrou Rama sentado em seu trono, cabisbaixo. Lakshmana curvou-se a seus pés e relatou como Sita havia sido deixada no ashrama de Valmiki. Em uma voz carregada de dor, ele disse, não se lamente o tigre entre os homens. Todos os ganhos acabam em perda, toda união tem que acabar em separação, e a vida em si acaba com a chegada da morte. Por isso, o sábio não se apega às suas esposas, filhos, amigos e riquezas. Você sabe bem disso, Rama. Por isso, tenha coragem e deixe de lado o seu pesar. Lakshmana garantiu a Rama que a má reputação entre a população seria destruída agora que mandara Sita embora. Rama pareceu se encorajar com o apoio de Lakshmana. Ele sorriu e respondeu, o que você fala certamente é verdade, ó herói. Ficarei feliz em cumprir com meus deveres, pois esse é o caminho para a felicidade perpétua. Vamos agora nos recolher, pois a noite já está entre nós. Rama se levantou e abraçou seu irmão, após o que voltaram para os seus aposentos. E assim termina a primeira parte do epílogo aqui do Ramayana. Poxa, então como vimos aqui a história teve um fim assim, tá tendo um fim dramático, né? Até o momento, né? Então vamos ver próximo capítulo como que isso vai se desenrolar, né? Então a gente se vê lá, pessoal. Então semana que vem, próximo episódio, é a última parte, assim, realmente vai ser a finalização de toda a leitura do Ramayana, ok? Então, Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. Hare Krishna.